JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Fernando Marques Oliveira, sócio e presidente do Brasil e da América Latina da HIG Capital. Fernando, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Vamos começar pelo começo. Me conta quem é a HIG e como ela chegou no Brasil e na América Latina. Bom, a HIG é uma das maiores gestoras de private equity, de investimentos alternativos do mundo. A casa hoje administra cerca de 64 bilhões de dólares. Foi fundada nos Estados Unidos em 1993. Em 2012, eu me juntei à sociedade com o objetivo de montar do zero uma plataforma para a América Latina. Então, já passaram 12 anos, uma história longa. A gente hoje tem investido mais de $1 bilhão aqui na região. Quantas empresas fazem parte do portfólio atualmente ou quantas empresas vocês já investiram aqui na região? Tem ideia? A gente investiu em 26 plataformas de investimento. Eu chamo plataforma porque a gente comprou mais de 100 empresas. Algumas dessas plataformas demandam alguns investimentos de add-ons, ou seja, de outras empresas do mesmo setor em tese de consolidação. Então, a gente adquiriu mais de 100 empresas nesses 12 anos aqui no Brasil e 26 plataformas. Atualmente, a gente tem 18 plataformas de investimento, a gente já vendeu 8. Então, Fernando, depois você vai me explicar a tese da HIG, mas antes vamos ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes Fasano. Os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com Fernando Marques Oliveira. Ele é sócio da HIG Capital e presidente da gestora aqui no Brasil e na América Latina. Fernando, foram muitas empresas que vocês investiram, tem várias plataformas. Mas você tem uma tese, tem setores que você gosta ou você é agnóstico? A pergunta é ótima. Sempre vai ter um ou outro setor que cada investidor vai gostar um pouco mais. Mas a nossa principal tese de investimentos é parte de ser agnóstico. A gente acredita que tem uma oportunidade muito grande na região, primordialmente no Brasil, mas também em outros países selecionados da América Latina, nesse grande miolo de empresas de médio porte, que a gente chama. A gente acha que é um setor que tem um desbalanceamento muito grande entre a oferta de capital e a demanda por capital. Então, a gente acha que tem oportunidade em todos os setores. A gente já fez investimentos na área de saúde, na área de educação, na área de consumo, na área de B2B, em software, indústria, muitos setores variados. As oportunidades são diferentes, mas a gente acha que essa escassez, no geral, ou numa base comparativa com outros segmentos do mercado de capital para boas oportunidades, faz com que esse segmento de mercado seja muito, muito interessante. Então, para a gente, ser agnóstico também dá uma flexibilidade muito grande de criar um portfólio bastante diversificado, o que é uma coisa rara para muitos fundos de private equity, o que traz, por definição, mais resiliência. A gente passou por uma pandemia recentemente, né? Que foi um grande Black Swan Event, mas a gente acha que sempre pode haver um Black Swan Event. A gente nunca sabe de onde ele vem, em que formato ele vai aparecer. Mas ter um portfólio mais diversificado, a gente acredita que acaba ajudando bastante. Então, você ter uma estratégia agnóstica, onde você acaba naturalmente construindo um portfólio mais diversificado setorialmente, ajuda. Além disso, a gente acredita também em ter um portfólio diversificado em número de empresas. É muito comum um fundo de private equity ter 10 empresas na carteira. A gente gosta de ter fundos que investam em pelo menos 20 empresas. Então, você começa a ter uma distribuição, mesmo da teoria base de investimento, da distribuição mais gaussiana mesmo, ao redor de diversificação de risco a partir disso. Então, a gente acha que essa combinação traz bastante
bastante retorno dentro de uma equação balanceada de risco. Você falou middle market, mas dependendo do interlocutor com quem você conversa, a definição de middle market é diferente. O que é middle market para vocês? É verdade. Vou tentar não sair pela tangente, porque a gente tenta não escrever em pedra um número específico. Mas se a gente olhar retrospectivamente, mais de 95% do que a gente faz e do que a gente olha a fundo é composto por empresas que têm um faturamento entre 100 milhões de reais e 1 bilhão de reais no ano anterior à nossa entrada. Em termos de EBITDA, diria que mais de 95% das empresas estão ali entre 10 e 150 milhões de reais, que por si só já é um espectro bastante amplo, né? Uma empresa que fatura 100 milhões de reais normalmente está num estágio de desenvolvimento muito diferente da empresa que já fatura 1 bilhão. Mas com isso a gente acha que está tirando do nosso escopo empresas que sejam muito pequenas ou as empresas que são muito grandes e já passaram por várias etapas de desenvolvimento nas quais a gente acredita que a gente pode agregar muito valor. Então a gente procura focar o nosso universo de investimento em empresas que a gente acha que nossa contribuição pode fazer muita diferença. E a história mostra que empresas com 100 milhões a 1 bi de faturamento podem se beneficiar mais desse tipo de parceria com a gente. E você tem um cheque médio, um cheque padrão, ou também varia muito? Varia. Eu diria assim, nosso menor cheque foi um cheque de cerca de 20 milhões de reais. O nosso maior cheque foi um cheque de 500 milhões de reais. Então, varia bastante. Mas bem amplo esse espectro aqui. Mas eu diria que a gente tem um sweet spot, ou seja, onde a gente realmente gosta muito de operar, geralmente com cheques de equity, eu diria ali de entre 100 e 300 milhões de reais. Isso acho que representa certamente mais de 2/3 do cheque que a gente escreve. Isso cheque de equity, né? Porque algumas transações podem ter estruturas um pouco mais elaboradas, onde além do equity que a gente investe, você pode ter um pedaço da transação sendo indiretamente investida pelos próprios fundadores ou ex-acionistas que passam para dentro da transação um pedaço do equity deles. A gente pode ter estruturas alavancadas de investimento, onde existe um componente de dívida, mas em termos do cheque, do tamanho do nosso cheque de equity, eu diria que 100 a 300 milhões é o nosso sweet spot. E sempre controle? Primordialmente controle. A gente fez algumas transações, diria 3 ou 4, que eu consigo me lembrar aqui, que inicialmente eram minoritárias, mas a gente privilegia transações de controle. A gente entende que aquilo que a gente quer fazer, a gente quer construir, demanda uma agilidade muito grande, demanda a gente poder ter um poder decisório simplificado e rápido. A gente adora trabalhar em parceria, então a gente teve ótimas jornadas com sócios, sejam sócios que entraram junto conosco, sejam sócios que entraram depois da gente, e em muitos casos sócios que eram os originais fundadores da companhia. Jornadas maravilhosas, posso até citar alguns exemplos, mas a gente acredita que ter esse poder decisório em última análise, de poder agir rapidamente, faz muita diferença. Se a gente observa o grosso do nosso retorno, ele vem de melhorias e ganhos operacionais, através, em última análise, do crescimento do EBITDA ou do crescimento do fluxo de caixa operacional. A gente pode pegar a métrica que for. É claro que muitas vezes você transforma a empresa, tanto em termos de tamanho, quanto em qualidade do que aquela empresa entrega, e, portanto, o múltiplo de qualquer indicador que aquela empresa vale tende a ser maior. Isso acaba representando um ganho, né? Traduzindo em retorno para o nosso fundo, mas o grosso vem dessa transformação que a gente faz nas nossas empresas. Quando eu olho retrospectivamente as empresas que a gente investiu e que a gente tem em carteira há mais de 12 meses, porque senão é muito pouco tempo, a gente, na média, cresceu o EBITDA cerca de 200%, ou seja, a gente triplicou o EBITDA na média de todas as empresas que a gente investiu. É óbvio que existe uma oscilação ao redor dessa média, mas a média é muito impressionante quando a gente tem mais de 20 empresas investidas, né? Mas como vocês influenciam? Qual a maneira, assim, quando você assume o controle, quer dizer, além de assumir o controle, você deve influenciar, você coloca CEO, CFO, de que maneira vocês ajudam essas empresas para atingir essas metas ali de triplicar o EBITDA? Certamente a gente tem bastante influência na gestão. Nós mesmos, pessoas do fundo, costumamos ir para os conselhos de administração dessas empresas, né? Acho que isso é um fator inicial.
A gente influencia muito no C-Level. A gente procura fazer um assessment bastante cauteloso com relação ao C-Level que já existe, porque muitas vezes as empresas que a gente escolheu, por várias razões, geralmente razões positivas, partem do fato de que aquilo foi construído por alguém. Então, é muito raro a gente ter um investimento que a gente tira todo mundo e troca todo o time de gestão. E eu acho que isso seria uma péssima decisão, especialmente na largada. Mas também é muito raro a gente não colocar algum talento novo ali dentro. Então, tem uma oscilação entre isso e a gente procura fazer um assessment tanto do talento existente quanto do talento potencial. A gente tem um banco de relacionamento, que eu chamo, de pessoas que ou já trabalharam para a gente, ou já entrevistaram em processos nossos, pessoas que a gente conhece muito mais a fundo do que um simples processo de seleção para uma vaga objetiva. Hoje tem mais de 500 pessoas nesse banco de C-Level. Então, nesse contorno, a gente tenta colocar as peças mais adequadas para cada um desses negócios. Mas tem uma agenda acontecendo em paralelo, transversal nessas companhias, que a gente toca em conjunto mesmo. E a agenda vai depender da companhia. Pode ser um processo de otimização de malha fabril, de buscar onde aquela fábrica deveria estar, se no caso for uma empresa fabril, otimização de malha logística, eficiência de custos, projeto na parte de receitas, e eventualmente esse projeto pode ser trabalhando melhor a precificação. A gente vê que muitas empresas nesse estágio de vida delas ainda não tem um bom estudo sobre elasticidade de preço-demanda, então é uma área que a gente consegue fazer um trabalho muito bom. A gente percebe também que às vezes tem algumas adjacências muito óbvias, e não é óbvio para a gente, não é para quem estava lá antes. Às vezes tem uma quantidade finita de braços e cérebros que estavam ali dentro que até enxergavam isso e estavam provavelmente de forma correta priorizando o que deveria ser priorizado. Mas quando tem mais gente de fora trazendo mais mão para trabalhar, porque de fato é isso, a gente arregaça a manga e vai para dentro da empresa em conjunto. A gente não acredita, pelo menos para o nosso modelo de negócios, no segmento amplo de middle market, de ficar sentado modelando uma empresa no Excel, aqui na Faria Lima ou no Leblon. Por isso que minoritário não faz muito sentido para vocês. Por isso que a gente acha que faz menos sentido. Então é muito realmente pé na estrada. Nosso negócio é super espalhado pelo Brasil, então nossa sede está no Rio, mas a gente tem filial não só aqui em São Paulo, a gente tem uma filial em Goiânia, uma filial em Recife, outra em Porto Alegre. Eu acho que nós somos provavelmente a única casa de private equity com uma filial em Goiânia. Mas assim... Por quê? Tá olhando o agro? A gente também olha o agro, a gente já fez um investimento que foi bem sucedido, que a gente triplicou o valor de investimento numa empresa que a empresa existe ainda, nutrição para gado em Rondônia. A gente atualmente tem uma empresa de pet food, que não é necessariamente para o agro, mas que fica no Centro-Oeste. A gente já teve uma farmacêutica no Centro-Oeste também, que a gente triplicou o capital. A gente tem uma empresa de software que é no Centro-Oeste. A gente brinca o seguinte, existe um Brasil muito grande fora daquele Brasil que a gente costuma ver sentado na frente do computador. E a gente acredita muito nisso. A gente tentou trazer muita capilaridade, o que para Private Equity talvez fosse um pouco atípico, através de vários escritórios regionais, com pessoas sentadas nesses escritórios. Mas a gente, de fato, mesmo dos escritórios centrais, a gente procura estar muito pé na estrada mesmo, em contato com o que a gente brinca do Brasil de verdade, né? O Fernando, e pelo que eu entendi, você não está buscando empresas que estão mal financeiramente para fazer um turnaround. Você busca boas empresas com capacidade de crescimento sem precisar fazer uma mudança completa na gestão. Perfeito. A gente não acredita, que pelo menos no Brasil, a HG como casa globalmente até trabalha também com alguns stress e distress situations na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. No Brasil, quando eu montei a operação, eu acredito que existe uma dificuldade de balancear corretamente a equação risco-retorno para operações de stress, operações de turnaround. Então, a gente acredita ter a capacitação interna quando problemas surgem, e às vezes surgem, né, porque existem vários fatores exógenos que interferem na vida de um investimento, mas a gente não se propõe a isso na largada. Então, a gente procura encontrar empresas que a gente acredita serem boas empresas, que tenham um bom grau de estabilidade, resiliência, com fatores de crescimento.
E quando eu chamo fator de crescimento, talvez a empresa nem esteja crescendo tanto, mas a gente identifica fatores de crescimento potencial. Outras já estão crescendo, mas que a gente acredita que a gente pode contribuir para essas empresas crescerem muito mais. Então esse eu diria que é o nosso bread and butter, né? O nosso dia a dia. A gente falou de muito sobre a sua tese, no que você investe, mas você pouco citou o seu portfólio. Eu queria entender, conhecer mais o portfólio. Você tem empresas tanto privadas como abertas. Me ilustra um pouco do que você está me comentando dessa sua tese com as empresas do seu portfólio. Perfeito. Vou dar alguns exemplos, talvez partindo de investimentos, não só em setores, mas em estruturas de investimento diferentes. Comentando alguns investimentos que a gente já realizou, por exemplo. A gente fez esse investimento que eu mencionei nessa empresa de nutrição animal em Rondônia. Como chama? A empresa chama Big Sal. E vendemos essa empresa para uma multinacional holandesa, que é a Nutreco. Mas era uma empresa operando na fronteira do agro, ou seja, com a expansão da soja, todo esse gado brasileiro no centro-oeste sendo empurrado, entre aspas, para o norte do Brasil, nova fronteira do gado indo para o Acre, para Pará, para Rondônia, e essa empresa servia esse segmento, basicamente fornecendo ração para gado, empresa que tinha inúmeras barreiras de entrada, vantagens competitivas. Então a gente identificou essa oportunidade, fizemos investimento na empresa, era um investimento de uma empresa que tinha muita resiliência, porque tinha um desafio logístico imenso para o novo entrante conseguir atrapalhar ou atravessar o caminho dessa empresa, e ainda com fonte de crescimento pela fronteira com Roraima, com Pará. Então foi um investimento super bem sucedido, com crescimento numa indústria resiliente, bastante isolada, com essa proteção logística. A gente fez um investimento muito diferente desse, por exemplo, numa empresa de químicos especiais, petroquímicas. A gente adquiriu da Itaúsa uma empresa chamada L. Queiroz, que era uma empresa que era até listada na bolsa. A gente fechou o capital e a gente vendeu 5 anos depois essa empresa para um grupo nacional. E basicamente nessa empresa a jornada a gente fez uma estrutura de investimento na empresa onde a gente pudesse beneficiar do ciclo de commodities. Então acho que ali era de alguma forma um play derivativo do que a gente acreditava no ciclo, da total diversificação de carteira, são negócios muito diferentes em relação a outros negócios que a gente tinha na carteira. A gente também fez uma transformação. Essa empresa, ela basicamente era a única produtora local de diversos insumos químicos, então basicamente comprando propeno de Braskem e vendendo vários produtos, entre eles resinas, plastificantes, e alguns tipos especiais que eu não vou deixar você entediado aqui comentando sobre os tipos especiais de químicos que a empresa fazia. Mas em plastificante, por exemplo, a gente identificou uma oportunidade de expandir em bioplastificante. Ou seja, então ainda tem um benefício na nossa satisfação pessoal de transformar o Brasil um pouco mais verde, né? Certo. E isso, obviamente, valorizou também bastante a empresa. Esse investimento foi um golaço, a gente multiplicou o investimento por mais de 30 vezes. E do portfólio atual? Portfólio atual, a gente tem algumas teses de consolidação muito interessantes, então, setores de altíssimo crescimento. A gente, por exemplo, tem 2 empresas que são listadas na Bolsa, que eram teses de consolidação setorial. Uma é Eletromídia, que é um investimento que a gente tem muito carinho por ele. A gente fez esse investimento em 2013, então já são 11 anos de jornada. Antes de abrir o capital. A gente investiu em 2013, a gente abriu capital em 2021. A empresa está há 3 anos listada em bolsa. A gente entrou nessa empresa, ela tinha cerca de 10 milhões de EBITDA. A empresa, no ano passado, entregou mais de 300, é um número público, mais de 300 milhões de reais. Então, a empresa já multiplicou por 30 vezes o tamanho dela. É hoje disparado o maior grupo de mídia out of home do Brasil. Um dos maiores grupos de mídia overall do Brasil, depois da Globo. Então, uma transformação muito importante. A gente observou ali que era um segmento que iria se beneficiar da transformação digital, ou seja, todo mundo olhando para a mídia está indo simplesmente para o mobile, ou seja, para o Google e para o Meta, e a gente percebeu que existia uma outra avenida que estava capturando isso, que era a transformação dessa mídia out of home de estática para digital. A Eletromídia era uma empresa muito bem posicionada. A gente, então, ao adquirir o controle da empresa, a gente percebeu a oportunidade de entrar em novos contratos, muitas vezes via concessão, e, ao mesmo tempo, adquirir outras empresas, então fazer uma consolidação através de M&A. E, basicamente, essa foi a jornada. Foram vários M&As até virar Eletromídia. Foram vários M&As, os 2 mais relevantes foram os mais recentes. Um
um ano antes de abrir o capital, que foi a LMedia, que é essa empresa que opera telas de elevadores, e já depois da empresa com capital aberto, a Ótima, que detém a concessão dos abrigos de ônibus da cidade de São Paulo. Então, esses foram dois M&As grandes, mas antes desse a gente fez vários M&As. Compramos uma empresa que tinha a operação de mídia no metrô do Rio de Janeiro. A gente foi fazendo alguns e hoje a empresa ficou muito relevante, tem mais de 40% desse mercado. Ô, Fernando, agora uma curiosidade de minha parte. Geralmente, gestoras de private equity entram no investimento privado e saem no IPO. E você não é o único caso do seu portfólio de empresa aberta. Por que você não saiu? Não tô nem me referindo à Eletromídia. Por que você não sai em algumas situações no momento do IPO? Essa é uma ótima pergunta, Ralf, porque a gente não enxerga o IPO como uma janela de saída mesmo, assim. A gente até poderia ter saído e continuar não enxergando como uma janela de saída, mas a gente não enxerga como uma janela de saída. A gente também tem a Desktop, que é um caso muito parecido. É um investimento mais recente. A gente fez um investimento no começo de 2020. Então, do IPO, então, foi? Um ano e pouco antes do IPO. A gente nem pensava em fazer o IPO, na verdade. E eu posso comentar do IPO em 1 minuto. Mas a gente, basicamente, uma consolidação rápida, a gente percebeu que não fazia o menor sentido o setor de fibra ótica ou dessas ISPs no Brasil ser tão fragmentado. Esse setor já tinha sido consolidado em quase todas as economias relevantes do mundo. Então, nós não fomos os únicos investidores a perceber isso. Eu acho que a gente teve, talvez, a percepção de que esse era o ativo, ou seja, um ótimo fundador-gestor, numa região muito relevante, que é o interior de São Paulo, com muita oportunidade para consolidar rápido, com bastante sinergia, se a gente focasse em empresas do interior de São Paulo. Então, hoje a empresa tem mais de 1 milhão de assinantes, a gente passa por mais de 4 milhões de lares no interior de São Paulo, empresa dominante no segmento no interior de São Paulo, que é uma região muito rica, muito atrativa. Também a gente investiu nessa empresa, a empresa tinha, se eu não me engano, menos de 40 milhões de reais de EBITDA. A empresa, ano passado, entregou 400 milhões, ordem de grandeza, 400 milhões de reais de EBITDA. Então, assim, mudou radicalmente de tamanho em muito pouco tempo. Então, Mas sobre os IPOs, a gente percebe que de tempos em tempos existem janelas de oportunidade no Brasil, no mercado de capitais. E essas oportunidades acabam sendo potencialmente um ganha-ganha. Ou seja, empresas que estão em alto potencial de crescimento continuam crescendo, poderem se financiar através dessa fonte de recurso, e investidores que não teriam oportunidade de participar desse tipo de crescimento entrarem a partir dessa janela. A gente vê menos como um fundo o mercado de capitais como uma porta de saída, o que às vezes coloca o fundo numa posição diferente de quem está entrando. Nenhum problema com isso, mas não é como a gente vê. A gente acha que a nossa tese é, nos setores que a gente investe, tentar criar empresas líderes nos seus segmentos ou nos seus nichos de segmento, seja no nicho geográfico, no nicho de produto ou de serviço. A partir disso, a empresa vai ser tão interessante que investidores estratégicos vão querer essas empresas. Mas geralmente o investidor estratégico pega a empresa no mercado privado que está mais barato. Mas se ele acha que a melhor empresa para o portfólio dele é uma empresa pública, ele não vai deixar de fazer a compra porque a empresa é listada. A Desktop, que você comentou citar, é uma empresa que todo mundo comenta que está procurando um comprador. O mercado comenta bastante isso. A gente não está procurando um comprador, a verdade é essa. Mas uma empresa, como eu disse, uma empresa que cresce bastante, acaba sendo procurada por muita gente. Então, assim, é muito difícil prever quando você tem um ativo que cresce muito e pessoas começam a aleatoriamente bater na sua porta, se algum dia vai ter algo ou não. Quando tem algo que... Se a empresa é listada, quando tem algo que é um pouco mais relevante, a gente obviamente solta fatos relevantes, né? Claro. Enfim, como a gente precisa fazer, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que bons ativos, eles acabam sendo procurados. Você não precisa fazer muito esforço para esses ativos serem vendidos. Falando de saída, o IPO então não é uma saída. Que tipo de saída você busca? A gente acredita que a maior parte das nossas saídas vai acontecer para estratégicos, né? Então a gente vendeu essa empresa que eu mencionei de nutrição animal para um estratégico internacional. A gente teve uma rede de clínicas oncológicas no Nordeste, na Bahia, que a gente também cresceu, foi o investimento que mais triplicou o capital. A gente vendeu para o DASA, essa é uma informação. Qual que é o nome dessa rede? Chama AMO, AMO. A gente vendeu para o DASA,
que é um estratégico nacional. Essa empresa petroquímica que eu mencionei, a gente vendeu para um grupo que chama Oswaldo Cruz Química, que isso saiu também na mídia, e é um grupo estratégico nacional. A gente vendeu nossa participação, investimento que a gente fez nessa farmacêutica, a gente vendeu para uma família brasileira. Então, eu diria que a nossa saída, eu vejo muito mais saídas privadas, seja as empresas privadas ou públicas, mas eu vejo as saídas muito mais privadas do que a saída no mercado de capitais. Eu excluo a possibilidade de um dia sair no mercado de capitais? Claro que não, mas não faz parte da nossa tese. Até porque a janela para IPO no Brasil está totalmente fechada nesse momento. E ela costuma ser mais fechada que aberta para empresas que não sejam muito grandes. Vocês também têm no portfólio a Nadir Figueiredo. Como que está essa empresa? É uma empresa para IPO? Quando tiver alguma janela? Talvez. Eu acho que se eu tento tirar o meu chapéu e colocar o chapéu de um investidor no mercado de ações, acho que seria interessante. É uma empresa, basicamente, a gente investiu nessa empresa em 2019. A empresa tinha um EBITDA de aproximadamente uns 150 milhões de reais. A gente triplicou o tamanho da empresa. Então, a empresa é muito grande hoje. A empresa é uma empresa que é a quarta maior produtora de produtos de vidro para mesa, né? Então, copos de vidro, pratos de vidro, travessas. É a quarta maior do mundo. É disparada a maior da América Latina. Market share super dominante no Brasil. A gente adquiriu a maior empresa da Colômbia também, dentro desse portfólio. Então, é uma empresa que vai muito bem. Eu brinco o seguinte, a gente tem uma perspectiva de investimento realmente de muito longo prazo. A gente já vendeu investimentos em 3 anos, já vendeu em 4, já vendeu em 5, mas a gente não tem problema de carregar um investimento por 10 anos. Então, houve investimentos na nossa carteira que a gente recebeu propostas para vender no passado, que teria dado um bom retorno. A gente achava que não era o preço certo pelo que o ativo representava e valia, e seguramos o ativo, e acho que foi uma boa escolha. Ô Fernando, a HG Capital, como você comentou no começo da nossa conversa, é uma gestora americana, você é sócio, trouxe para a América Latina. Mas você tem fundos locais, tem um fundo latino-americano para investir aqui na região? A gente tem um fundo dedicado para a região. Então, basicamente, a partir desse fundo dedicado na região que a gente fez a grande maioria dos investimentos. Eventualmente, a gente traz algum veículo da casa para co-investir, depende do cheque, da estratégia. Da casa da HG lá dos Estados Unidos. Ou de co-investidores nossos, mas a gente tem um fundo dedicado para a região e é através desse fundo que a gente tem investido. E você captou aqui, que tamanho é esse fundo aqui da América Latina? Esse fundo dedicado é de 740 milhões de dólares. A gente investiu cerca de 1,1 bilhões de dólares no Brasil, então esse dinheiro adicional que a gente investiu veio desses outros veículos de investimento da casa, mas a gente tem esse veículo, um veículo dedicado para a região. Tem dinheiro ainda para investir? A gente ainda tem dinheiro para investir. Mas quanto tempo você acredita que aguenta aí com esse fundo? Eu acho que esse fundo tem dinheiro para investir mais um ano. Quantas empresas? Se pegar o nosso cheque médio, isso vai dar 2 a 3 empresas. Nosso cheque médio aí é por volta de uns 30 a 40 milhões de dólares. Então, em algum momento do ano que vem ou daqui 2 anos, você está de novo captando? Provavelmente é para onde a gente vai. Vamos falar rapidamente um pouquinho do mercado. Se a gente pegar 20 e 21, que foram anos de uma liquidez excessiva no mercado brasileiro. Também foi uma janela ótima para IPO, por conta dessa liquidez excessiva que houve no mercado brasileiro. Mas quando a gente olha investimentos alternativos, uma parcela muito grande dos investimentos alternativos aconteceu em Venture Capital, que em tese o cheque deveria ser menor do que o cheque de Private Equity. E com valuations exagerados, vamos dizer assim, muito altos. O mercado voltou à normalidade? Como você está enxergando o mercado agora? Acho que o mercado, nesse aspecto, respondendo de uma forma bastante direta a sua pergunta, eu acho que voltou a alguma normalidade, mas se eu fosse responder de uma forma um pouquinho mais expandida, eu diria assim, é exatamente esse o motivo pelo qual a gente gosta do middle market. A gente acha que é um mercado que sofre um pouco, ou seja, ele tem um certo desbalanceamento entre o capital direcionado para ele e o capital que ele demanda quando eu penso em forma agregada. Ou seja, grande parte da economia brasileira está nesse grande middle market. Eu pego essas empresas nesse segmento que eu mencionei, entre 100 milhões e 1 bi de faturamento. Isso, na nossa estimativa, representa mais de 60 mil empresas no Brasil. Versus, sei lá, as 1.000, 2.000 empresas que têm faturamento de mais de 1 bi no Brasil. É desproporcional o tamanho desse mercado.
e grande parte desse crescimento do capital disponível para investimento de risco na região, ele vem com um carimbo de empresas muito grandes ou na esfera oposta, né, no extremo oposto, em empresas de venture capital. A gente procura não surfar muito esses ciclos macro. Claro que a macroeconomia é muito relevante para a gente, do ponto de vista de entender o que está acontecendo e como que isso vai afetar, impactar operacionalmente as companhias que a gente investe. Então, uma visão muito mais de empresário mesmo, do que tipicamente de mercado financeiro, mas a nossa tese de investimento ela não está no macro. Eu acredito pessoalmente que investir, especialmente investimentos alternativos na América Latina, com uma tese macro é muito complexo, porque a quantidade de fatores exógenos com um gama, né, com uma volatilidade absurda, pode matar um vintage inteiro. Então, e é por isso que você pega a indústria, inclusive várias casas bem-sucedidas que tiveram um fundo ótimo, no vintage seguinte um fundo péssimo, mas não só eles, vários, porque provavelmente o macro não colaborou. A gente tenta criar, o nosso modelo se baseia em microeconomia. Ou seja, a gente observa oportunidades específicas das companhias que a gente investe. Não tem como a gente entrar numa companhia que durante a due diligence a gente não identificou 4 ou 5 alavancas de crescimento de lucro operacional que vão levar essa empresa para um tamanho que seja o dobro ou o triplo do que elas têm hoje. Então a gente identifica, a gente sabe nome e sobrenome das alavancas de crescimento que a gente vai tocar. E isso é muito relevante para a gente, porque aí faça chuva, faça sol, claro que o comportamento pode ir um pouquinho mais para o lado ou para o outro, então não é desprezando a macroeconomia, mas nosso crescimento tem que vir de outro lugar. Oportunidades de custo, como eu mencionei, oportunidades na alavanca de crescimento de receita, seja com novos produtos, serviços ou precificação. A gente acha que tem que ser por aí, porque senão você fica muito ao sabor dos ventos macroeconômicos. Mas você não enfrentou o que aconteceu para uma parte do mercado de buscar um ativo que você achava muito bom, mas que o valor você achava que não era correto. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo, quer dizer, também afetou Acontece o tempo todo, mas o que a gente faz, talvez seja uma diferença, no segmento que a gente atua, a gente pode usar, se a gente trouxer um pouquinho da matemática aqui, um pouco do Bernoulli, a lei dos grandes números, ao nosso favor. Então, assim, o middle market é muito grande. E aí acho que uma grande diferença do que a gente tem como estrutura, a gente montou isso do zero, mas um dia essa estrutura foi criada. E a gente tem isso hoje, talvez para outras casas de middle market, é que a gente realmente tem uma estrutura muito ampla do nosso funil de investimentos. A gente chega a olhar mais de 1.000 empresas por ano no Brasil. Isso é um número muito grande. Então, dessas 1.000 empresas por ano, como eu disse, a gente está operando há 12 anos, então a gente olhou aí mais de 12.000 empresas. Acho que a estatística é mais de 15.000 empresas que a gente olhou nesses 12 anos, e a gente fez aproximadamente 100 aquisições, se eu contar as nossas 20 e poucas plataformas, mais os add-ons. Então, a taxa de conversão do que a gente olha para o que a gente faz é muito baixa. E tem muita empresa legal que a gente gostaria de ter investido, a gente declinou por não estar no preço certo. Então, tem uma certa calibragem nisso, porque se você parar para pensar, é a única variável que você controla, é quanto você paga. Você, no fundo, não sabe se você vai conseguir implementar todas aquelas variáveis de valor identificadas. A gente tem um track record muito bom de fazer isso, mas você nunca sabe o que você vai de fato entregar. E na saída, muito menos. Quando vai ser a saída, que um múltiplo o comprador vai pagar, mas você controla quanto você paga. Então a gente é muito disciplinado. A gente diz que a gente não é um cheap investor. Eu não quero comprar uma coisa ruim pagando pouco. A gente é um fair investor. Assim, a gente não entra no oba-oba. Então, quando o mercado está muito aquecido, é um pouco mais complicado, mas como a gente olha tanta coisa e muita oportunidade proprietária, que você acaba criando um vínculo muito grande no diálogo com as potenciais investidas, ou seja, empresas que não estão sendo nem assessoradas, às vezes, por um banqueiro de investimento, empresas que a gente encontrou no interior de Minas, em Rondônia, como eu mencionei, ou no Pará, ou no interior de Santa Catarina, onde seja. A gente procura nutrir esse relacionamento para ter boas oportunidades sempre. Então, nesse caso, os grandes números atuam a nosso favor. Mas hoje, o valor está mais ajustado? Eu acho que na média do mercado, sim. Para a gente, a diferença é pequena, porque a gente sempre manteve essa disciplina. Talvez para a gente a diferença seja que hoje exista um número maior de empresas num valuation que para a gente é correto. Fernando, a gente está chegando ao final. No final, um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Então me conta um investimento que você se arrepende.
Essa é difícil, né? Tem vários investimentos que não deram certo, então fica... É um backtrading, né? Porque é muito fácil olhar para trás, né? In hindsight, everything is possible, né? Mas eu vou te responder diferente. Se eu olho historicamente, tanto nesses 12 anos de HG, quanto nos meus 27 anos fazendo private equity, eu diria que os maiores arrependimentos são de coisas que eu não fiz. E às vezes o balanço de você não querer pagar tão caro em alguma coisa, alguns arrependimentos vêm daí. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, na minha vida passada, pré-HG, de investir em Arcos Dourados, né, que tem operação no McDonald's na América Latina. E acabei não investindo. Alguns fatores de risco que, obviamente, isso é um arrependimento. Foi um investimento que não só lhe deu muito certo, o arrependimento não vem só daí. Ele vem do fato de que os fatores que levaram esse investimento a dar muito certo eram visíveis para mim lá atrás. Então, tem um arrependimento de coisas que eu não fiz e são vários. Esse é um bom exemplo. É o que se chama de portfólio negativo no setor. Exatamente. As boas oportunidades que você não investiu. E o investimento que você se orgulha? Olha, tem muitos investimentos assim que, né, como quando o track record vai bem, significa que várias empresas estão indo bem, assim. Eu falei um pouco de eletromídia, isso eu me orgulho muito, assim, que criei bons amigos na jornada, assim, inclusive os fundadores da empresa. E a história é muito curiosa, eles estavam considerando vender a empresa como um todo. Em 2013 me procuraram, pegar uma opinião de alguém que eles confiavam. E eu disse para eles, olha, eu vou dar uma opinião, mas eu estou conflitado porque eu me interessei e eu quero fazer uma proposta pelo negócio. E mostrei para eles qual que era o plano. E convencia eles a venderem não 100% da empresa para outra pessoa, mas vender 80% para a gente e ficar com 20%. Eles são ainda acionistas até hoje. Acho que eles não se arrependeram. Então, e essa história é muito, muito bacana da jornada. Ô Fernando, e um aplicativo que não pode faltar no seu celular? Acho que não pode faltar no celular a gente acaba sendo muito voltado para celular hoje em dia. Eu leio muito pouco no celular, eu gosto de ler papel, livro mesmo. Então acaba sendo os aplicativos fundamentais de comunicação. Eu diria que é o e-mail que não dá para faltar, porque você está na rua muitas vezes e precisa acessar rapidamente o e-mail. Um livro que você recomenda? Eu não vou recomendar um livro de investimento. Eu não sei se é tipicamente isso que as pessoas recomendam quando vêm aqui, mas tem um livro que foi muito marcante para mim, que é um livro que chama Gödel Escher, é de um físico, um matemático físico americano, Hofstadter, e basicamente ele faz um paralelo entre Gödel, que foi esse grande matemático austríaco, né? O Escher, dos desenhos, e o Bach, o músico. E basicamente é um paralelo sobre como essas referências circulares, né? Ele fala muito das fugas de Bach, ele fala muito das escadas do Escher e fala do teorema da incompletude de Gödel, e como essas referências circulares às vezes causam muitos pontos cegos na observação. É um livro assim, um pouco cabeçudo, mas é um livro super interessante e acho que é uma provocação muito grande para as limitações do nosso próprio cérebro, da nossa própria forma de pensar. Mas a gente não vai deixar de ter limitação ao saber disso ou ao pensar dessa forma, mas talvez permita com que a gente dê um passo para trás e olhe como a diminuição dos nossos viés comportamentais. E Fernando, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual é a sua? Tem um que eu uso muito no trabalho, mas que acho que se aplicaria bastante para a vida, e eu acredito muito nisso, seja duro com o problema e leve com as pessoas. Eu gosto muito de pensar dessa forma. A gente acaba nos nossos ecossistemas de relacionamento, inclusive nos profissionais, descontando muitas coisas emocionais no nosso entorno, né? As pessoas, pares, subordinados, outros tipos de relacionamento. E muitas vezes porque tem um problema que é complexo ou difícil e aquilo acumula com outros sentimentos que talvez cada um de nós carregue sempre. E eu procuro ter um foco e transmitir isso para as pessoas que trabalham comigo de pode ser muito duro no problema, no objeto, mas não nas pessoas. Fernando, muito obrigado por participar aqui do Café com o Investidor. Obrigado, foi um grande prazer. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Fernando Marques Oliveira. Ele é sócio e presidente do Brasil e da América Latina da HG Capital. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br ou na nossa página no YouTube. Você também pode ouvir esse programa na sua plataforma preferida de podcasts. Obrigado e até o próximo episódio.